Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal conectar aí. Boa noite, Jober. Beleza? A Mônica, Edinho, a Lu. Esperando minha convidada, a Ju, minha irmã. Boa noite todo mundo. Pessoal, como que tá a transmissão? Tá boa para vocês? O som tá bom? Estão me ouvindo bem? Dá um ok para mim aí. Ó, minha convidada já tá dando o convite aqui. Eu tô guardando a Dani entrar. Pessoal entrando aí. Vamos lá. Olá. Oi, Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos passar para o pessoal aí, né, um pouquinho mais até da sua vivência, né, e do meu acompanhamento também no consultório desse tema tão importante, né? Sim, Primeiramente, agradecer, né, seu convite por ter aceitado aí. A gente eu, ainda vai se conhecer pessoalmente, né? Eu conheço pelo seu trabalho e alguns pacientes, né? sim, E agradecer e dizer assim a importância também, né? A minha gratidão, a importância do psicólogo frente aos tratamentos de transtornos mentais como um complemento aí com o médico psiquiatra, né? Porque a gente só com medicamento realmente a gente não consegue ter bons resultados. Inclusive tem situações, né, em que até mesmo sem o medicamento consegue-se um bom resultado, né? E aqui é importante dizer que a gente vai falar de um dos tipos, né, de terapia uhum, da psicologia de auxílio aí na psiquiatria. Acho que a maioria sabe, existem várias linhas de tratamento, né, dessa área. Tem a psicanálise a freudiana, Lacan, Jung, psicodrama, psicoterapia breve, dentre várias outras. E por uhum, que eu escolhi a TCC? Né? A TCC, a hora que a gente falar aqui, pessoal, TCC já subentende que é terapia cognitiva comportamental, para a gente não precisar falar, né, fica muito extenso, a gente usa o termo TCC. Porque a TCC é das mais estudadas, terapias que a gente vê, que tem mais estudos científicos comprovados, principalmente nos transtornos ansiosos, depressivos, né? Que a gente mais lida no dia a dia, que a gente vê mais trabalho científico comprovando, e também na prática clínica a gente vê o resultado dos pacientes aí, né? Então, eu passo a palavra para a Dani para ela se apresentar aí para o pessoal. Existem as pessoas que me seguem, que seguem ela, a gente vai estar interagindo. Para quem uhum. não me conhece, sou Muniz Jacó, médico psiquiatra, moro aqui em Pouso Alegre desde 2003 e tenho um consultório aqui na cidade e tenho minhas interações por redes sociais, Facebook, Instagram e meu canal no YouTube, Saúde Plena, Dr. Muniz Jacó, com o objetivo de levar a mensagem de um tratamento integral, de olhar o ser humano de uma forma de mente, corpo e espírito, podendo reunir todas esses pilares para a gente ter sucesso no tratamento. Boa noite de novo, Dani. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Munir, porque eu acho que, né, vindo de você, que é um psiquiatra e um parceiro, eu acho de uma fundamental importância, porque realmente não dá para a gente pensar numa saúde mental de um paciente se não tiver as linhas, as áreas intercaladas aí, né? Nessa equipe multiprofissional, eu acho que é o que a gente precisa realmente para conseguir a saúde mental do paciente de forma geral, certo? Então, eu agradeço o convite, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Tavares, eu sou psicóloga,
Eu trabalho na área clínica há exato por volta de 12 anos. E hoje eu só trabalho na área clínica e eu tenho meu consultório, trabalho com uma equipe de diversos profissionais de outras áreas. E eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? Que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Eu tenho 2 especializações na área. A primeira que eu fiz, ela engloba, né, a terapia cognitivo-comportamental de forma geral. E a última que eu fiz, ela é focada em criança e adolescentes, tá? Legal. Hoje eu trabalho, Munir, com crianças, adolescentes e adultos, tá? Crianças a partir de 5 anos. E lá você está localizado na Interclinic, né? Aqui em Pouso Alegre, aquela rua, não sei o nome, mas é depois da padaria Primor, vira direita ali, né? Você vira na Boxline, na rua Ruth de Andrade Ribeiro, para quem, né, que tiver interesse. São quantos anos aí de caminhada já? De profissão? Então, de formação, já estou, acho que 15 anos, né? E aí eu comecei em outra área, né? Trabalhei um pouco com RH, mas sempre o meu foco sempre foi a clínica. E aí, quando eu tive a oportunidade, comecei a trabalhar, né, que já faz 12 anos que eu estou na área clínica, e desde o início eu comecei com a terapia cognitivo-comportamental, porque foi desde o início a abordagem que eu me identifiquei e que realmente eu vejo que tem resultado. Como você pontuou, eu acho que é uma das coisas mais importantes, Moni, da terapia cognitiva, que hoje ela é considerada a terapia que tem mais evidências científicas. Sim, Né? sim. Mais pesquisas que realmente comprovam a sua eficácia. Então, isso é uma forma que eu me identifico trabalhando, né, com evidências, e por isso que eu Sim. busquei, né, essa formação, a especialização sempre nessa área. Inclusive, já vi trabalhos em que ela é capaz de fazer mesmo uma neuroplasticidade neuronal, né? Formar novos circuitos e realmente mudar a vida da pessoa de uma forma mais definitiva, tendo em vista que os medicamentos, por exemplo, eles atuam no nível ali dos circuitos, né? De adequar os circuitos, a recaptação de monoaminas, etc., mas aquela resolutividade mesmo definitiva, ela vem, a terapia cognitiva comprova que acontece com ela, o exercício físico também, né, pela produção de BDF e a mudança do nosso hipocampo, causando neuroplasticidade. Mas de tudo que você vivencia, aprendeu, o que é a terapia cognitiva comportamental? Explicar para o pessoal o que significa, o que ela faz, né? Uhum, tá. Eu acho que antes, né, de eu explicar o que ela faz, é importante as pessoas entenderem de onde que ela surgiu, né? Como que nasceu Sim. a terapia cognitiva. Porque você falou aí, né, exato, pelo menos a minha formação também foi muito baseada na psicanálise. Na verdade, assim, no Brasil, né, nós temos alguns países que ainda têm a formação muito psicanalítica, certo? Mas a maior parte dos países, elas não têm a psicanálise na grade curricular, certo? E eu não tive a TCC na minha grade curricular. Eu fui adquirir depois de formada. Eu acho que até hoje realmente não existe dentro da grade, pelo menos daqui, que tenha essa disciplina. Então, assim, ela surgiu, né, foi por volta da década de 70, começaram os primeiros estudos, as primeiras pesquisas nessa área, certo? E ela surgiu através de um psiquiatra norte-americano, Aaron Beck. E é um senhorzinho que ele está vivo, ele mora hoje na Filadélfia, e, Sim. aliás, ele completa 99 anos no próximo mês. Hoje ele tem um instituto lá na Filadélfia, né, que tem muitas pessoas que vão lá para fazer essa formação. E aí, o estudo da terapia cognitiva, Munir, ela nasceu através do estudo da psicanálise, tá? Porque o Aaron Beck começou os estudos
baseado na psicanálise através do modelo psicanalítico da depressão, certo? Só que ele começou a observar que esse modelo não tinha evidências, né? Através da observação que ele tinha com os seus pacientes, ele não observava que aquilo estava sendo eficaz. E aí ele começou nos seus pacientes depressivos, tá? Que as pessoas elas tinham uma visão distorcida diante da realidade, tá? Uma visão que a gente considera mais pessimista diante do mundo, diante do futuro, tá? A gente sempre vai analisar isso, a visão de si, do mundo e do futuro, tá? A gente chama, dentro da terapia cognitiva, a gente chama de tríade cognitiva isso. E aí ele começou a observar que essas pessoas, né, tinham essa distorção, e aí, através dessa observação que nasceu a terapia cognitiva, tá? Que foi então, ele começou a observar a forma com que as pessoas pensavam, né? Que era meio que... Eu acho que é o que eu vejo dos princípios da terapia cognitiva, né? Aquela coisa do pensamento automático negativo, né? Aquela crença central que a pessoa vai... Aquele pensamento fica consolidado e a pessoa, a partir dali, ela vai tendo emoções e comportamentos de acordo com aquele pensamento, né? Justamente, E aí é exatamente o que você falou, né? Aí ele começou a observar, assim, que o que diferenciam as pessoas é a forma como que cada um vai interpretar da situação. Interpretação. Interpretação, que é o pensamento, né? Então, a forma que eu vou pensar diante do que acontece, né? Das situações, eventos do dia a dia, eu vou ter uma emoção correspondente e um comportamento correspondente, tá? Então, a base da terapia cognitiva é essa, da cognitiva comportamental, tá? Ela é considerada uma terapia de segunda onda. A de primeira onda é a terapia comportamental, certo? Hoje, depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho das terapias de terceira onda, que são bem interessantes também, tá? E aí, assim, para explicar isso, né, para as pessoas de uma forma mais clara, eu vou dar um exemplo e que vai ter duas situações. A situação vai ser a mesma, mas duas interpretações diferentes, tá? Que é a forma que normalmente eu explico para os meus pacientes, tá? Vamos até aproveitar, né, esse momento que a gente está vivendo de pandemia para trazer uma situação que eu acredito que pode ser uma situação bem real, tá? Vamos pensar assim que uma pessoa está trabalhando, certo? E ela foi mandada embora do trabalho, tá? Então a situação sempre vai ser essa. Ela estava trabalhando, foi mandada embora do trabalho. E aí, diante dessa situação, vamos pensar na primeira pessoa. Ela vai interpretar. Nossa, minha vida desmoronou. Né? Acabou. Eu não consigo fazer mais nada. O único emprego que eu tinha era esse. Eu não tenho nenhuma outra possibilidade. A minha família vai passar fome. E eu não tenho conhecimento de mais nada. A única coisa que eu sei fazer é isso. E nós estamos num momento de crise e ninguém vai me dar emprego. Né? Então, eu estou falido. Certo? Provavelmente, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento diante dessa situação pode ter uma emoção de tristeza, de medo, tá? Sim. E se ela tiver, provavelmente, né, essa interpretação, ela vai ter também um comportamento correspondente a essa emoção, tá? Que pode ser um choro, ou ela entra em desespero e não sai do lugar e não faz nada, certo? Então, essa é a primeira pessoa. Agora eu vou dar um exemplo da segunda pessoa. A situação é a mesma, né? Ela estava trabalhando e foi mandada embora diante dessa crise que nós estamos vivendo. E aí, diante disso, ela pensa, poxa, fiquei sem meu emprego, né? Esse emprego é tão importante para mim, mas quem sabe agora pode ser a possibilidade de eu colocar meu plano B em prática, né? Sim. Eu me capacitei tanto para isso, eu tenho diversos cursos nessa área, e quem sabe agora vai ser a possibilidade disso. Conheço tanta gente, talvez apareça alguma ideia nova, eu posso ficar mais com meu filho, eu não estava tendo tempo para fazer uma ginástica, cuidar da minha saúde, né? A pessoa começa... Sim.
né? Ela... E aí, provavelmente, né, esse tipo de pessoa que tem essa interpretação, esse pensamento, ela vai ter uma emoção de tranquilidade, provavelmente, né? E o comportamento dela é o quê? Ir para ação, né? Buscar, fazer contato com essas pessoas, colocar esse plano B em prática. Tá? Sim. E pelo que eu percebi, é pegar o número 1 e transformar ele no número 2, né? Quer dizer, se chegar o paciente lá para você, você vai identificar essa crença central dele, ver o que mais o incomoda, o que mais o limita, o que mais causa ansiedade nele no dia a dia. Sim. Talvez ver algo aí dentro da história de vida, né? O porquê que ele... Por que a pessoa formou uma personalidade assim, né? Insegura? Por que esses pensamentos dominam a vida dele, né? Como foi a fase também, apesar da cognitiva ser bem presente, mas eu acredito que isso deve ser importante. Como foi o crescimento, né, dessa pessoa? Exato. Até os 14 anos, quando é formada a personalidade? Existe algo ali também, alguma crença limitante que está travando essa pessoa para seguir em frente? Quer dizer, então é um acolhimento, uma identificação, né, dessa crença central, dessa possível baixa autoestima, desse possível medo irracional, né? Que a pessoa entra num estado de projetar uma série de coisas e vai fazer o quê? Uma reestruturação, né, da cognição dele e levar a ele o que a gente chama de resolução de problemas, né? Dar uma linha para ele, assim, uma luz, né? Uma tarefa de casa, até se for o caso, né? Para falar daquelas situações, aquelas que mais aflige, identificando, volto a falar, os pensamentos disfuncionais, né? Justamente. E eu vi uma coisa interessante, eu queria perguntar para você, a gente debater, que muitas das vezes o pensamento você pode ir a favor dele ou contra, não só contra. Muitas das vezes tem situações que você pensa em que realmente você não é capaz de fazer aquilo. Exato. Mas você pode fazer aquilo. Exato. Né? Eu que gostaria de fazer, eu sei lá, nunca vou conseguir, eu não sei tocar um violão, eu não sei, fico aquilo, uma coisa que eu gostaria. Estou dando um exemplo que veio na cabeça agora aqui. Realmente, você tem habilidade no momento para tocar? Não. Se isso te limitar, você não vai à frente. Sim. Primeiro você precisa aceitar, não, realmente, eu tentei algumas vezes, eu não tenho muita habilidade, mas com a prática, eu posso aprender. Então, eu vi um colega falando isso, né, da saúde mental. Vão ter situações em que aquele pensamento ele é totalmente distorcido, né, em que você tem que trazer ele para baixo, e tem situações que realmente aquilo é real, você vai ter que conviver com aquilo, aceitar, né? Sim. Ou seja, é conseguir ter esse discernimento do que é real, do que não é, e do que você está projetando além da realidade, né? Às vezes, uma das perguntas que eu faço para o paciente, porque eu não sou, né, terapeuta, sou um psiquiatra clínico, químico, né? Sim. Mas eu costumo falar para eles assim, disso tudo que você está falando, que está te amedrontando muito, o que tem de real nisso? Sim. Né? Sim. Vamos tentar trazer essa projeção enorme para o real. Qual o pior cenário que pode acontecer nessa situação? Né? A gente sempre usa essa frase, né? O que de pior pode acontecer? Né? Vou dar uma palestra. Né? Quem me conhece mais profundamente sabe que para um tímido igual eu estar aqui hoje, se eu fosse obedecer a minha cognição, não estaria aqui. Se fosse obedecer os meus pensamentos, as minhas crenças limitantes, eu não estaria aqui. Mas se eu não aceitasse isso e fizesse um plano em cima, né, de mim, da minha carreira, da minha vida, para poder vencer essas coisas, eu estaria convivendo com essa crença limitante. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra para dar, né? Qual o pior cenário? Eu vou tropeçar, eu vou cair, vai dar branco, eu não vou desmaiar, sei lá. Né? Aí você começa a falar, mas qual que é o melhor cenário? Melhor cenário é o mais próximo do real. Eu estudei, né? Esse assunto tem a ver,
eu me preparei, eu estudei, e é o meu assunto da minha área, igual aqui. Com certeza nós tivemos um pouquinho de ansiedade hoje para poder falar aqui, né? Sim. Mas são assuntos que a gente domina do nosso dia a dia, a gente estudou para estar aqui, a gente se preparou, colocou um material legal para passar para o pessoal. E esse é o cenário real, né? Até os atores famosíssimos falam de teatro que a hora que vai subir no palco, o gelo na barriga vem com 1 ano, com 20, com 30, 40 anos de carreira, você vai subir no palco, vai dar o gelo. Agora, dentro desse equilíbrio, né, que eu acredito que você deve orientar o paciente, né, o que está muito além do real, né, o que poderia acontecer de pior, de melhor e vamos enfrentar a situação, né? Sim. A gente sempre usa, o Muni, de técnicas cognitivas e técnicas comportamentais, certo? Vai depender muito da situação, né? Do transtorno que o paciente tem. Às vezes a gente começa com técnicas comportamentais, por exemplo, na depressão, né? A gente acaba começando mais com técnicas comportamentais para depois que o paciente ele precisa de sair um pouco, né, daquela situação, porque senão ele não consegue pensar cognitivamente, né, diante das situações. Então, aí depois, ele já está um pouquinho melhor, aí a gente passa para as técnicas cognitivas, né? E assim, deixa eu só voltar numa questão assim, para as pessoas entenderem um pouquinho sobre as crenças, né? Porque a gente trabalha muito com crenças dentro da terapia cognitiva. Então, assim, pegando às vezes aqueles, né, a pessoa 1 e a pessoa 2 que eu dei como exemplo. Aí a gente pensa assim, mas por que a pessoa 1 não consegue pensar, né, da forma que a pessoa 2 pensa, né, de uma maneira mais funcional? Aí, muito provavelmente, nós vamos, é o que eu falo com meus pacientes, é como se fosse mais embaixo, tá? Que são as crenças. Aí nós chegamos nas crenças, né? Então, crenças, para quem não sabe, são coisas que nós vamos construindo, tá? Durante o nosso desenvolvimento, que é durante a infância e adolescência, tá? Na fase adulta, nós não construímos crenças, nós trazemos as crenças da infância e da adolescência, certo? Então, essas crenças, elas são construídas através das experiências, das vivências que nós temos, né, nesses períodos aí que eu falei, e que é através da visão que nós temos de nós, do mundo e do futuro, tá? Então, vamos pensar assim, provavelmente essa pessoa 1 aí que eu citei, ela tem uma crença disfuncional, tá? Sim. Uma crença do tipo, eu sou incapaz, eu sou incompetente, né? Nada dá certo para mim, certo? Então, a gente vai trabalhar que a terapia cognitiva ela tem 2 principais objetivos que a gente chama de pilares, tá? Que é a flexibilização cognitiva, que é a mudança, né, dessa crença disfuncional e desse pensamento disfuncional, certo? Para uma crença e um pensamento mais funcional, mais adaptativo, mais realista. E o outro objetivo é a resolução de problemas, tá? Então, por exemplo... E essa coisa do colocar em prática mesmo, né? Porque vai chegar um momento em que tem que ter um enfrentamento, né? A gente tem que preparar, né? Tem que preparar esse paciente, identificar a expressão que você usou como você diz, lá dentro existe algo mais, né? A crença, né? Você tem que chegar lá e falar, não, mas o que causou isso, né? E não é ressignificar e não viver no passado, né? E significar aquilo ali e falar, mas aí vai ter um momento que isso vai ter que vir à tona, a pessoa vai ter que enfrentar, né? Qual que é o meu projeto de vida? Né? O que eu quero para mim? Sim. Quem sou eu, né? Assim, quais são as minhas habilidades, meus talentos, minha vocação? O que está me limitando para exercer a minha vocação, meu talento, para ter prazer, para ter uma profissão? Identificando isso, inevitavelmente a pessoa vai ter que partir para o lado do enfrentamento. Esse enfrentamento, ele, logicamente, tem que ser feito
de uma forma gradativa, né? De acordo com que a pessoa dê conta, dependendo do transtorno, né? Dependendo do Claro. transtorno. Aí vai depender, porque até gostaria que você falasse quais as patologias que têm mais eficácia na terapia cognitiva comportamental. Uhum. Tá. Transtornos, né? Sim. Na verdade, nós trabalhamos com todos os transtornos, de uma forma, né, geral. Transtornos de humor, né, que é a depressão, o transtorno bipolar, os transtornos de ansiedade de forma geral, né, fobia, o TAG, que é o transtorno, né, de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, de ansiedade de separação. O transtorno de estresse pós-traumático, eu não lembro, ele saiu no DSM-5? Ele saiu do DSM-5, e o toque também saiu. O TOC também saiu. E, e no toque eu vi muitos bons resultados. Eu vi trabalhos e vi resultados muito bons, viu? No TOC tem, né, muita comprovação científica, né, da eficácia. Trabalhamos muito também com os transtornos alimentares, né? Para quem não sabe, bulimia, anorexia, a compulsão alimentar, certo? E trabalhamos também com os transtornos de personalidade, tá? Quero fazer, né, um parêntese aí nas terapias de terceira onda, certo? Porque a terapia cognitiva, ela trabalha com transtorno de personalidade, sim. Mas a terceira onda está vindo para trabalhar com mais ênfase nesses transtornos, certo? Então, muito difíceis, né? Por sinal, difíceis de tratar, né? É onde a gente mais tem... o tratamento demora mais, certo? Do que você tratar uma ansiedade, uma depressão, certo? E onde que a gente tem? O que a gente tem, né, nessas terapias de terceira onda? A DBT, que é a comportamental dialética, ela é muito indicada, Muni, para pacientes graves, pacientes suicidas, tá? Olha, que interessante, isso eu não sabia. Ela tem mais eficácia e ela trabalha muito, também tem muita comprovação no tratamento de border, né? O transtorno de personalidade borderline. Borderline. E temos também a terapia do esquema, que eu estou começando a estudar mais, a aprofundar mais no assunto, gosto bastante. Tem a terapia da aceitação e compromisso, que é fantástica também. Na verdade, assim, todas as terapias de terceira onda, elas trabalham muito, né, com o conceito de mindfulness, né, que eu já vi sobre isso, né, que o mindfulness é atenção plena, né, é um conceito que é usado em todas as terapias de terceira onda, certo? E aí tem outras também que vão trabalhar, mas para transtorno de personalidade, onde a gente vê que tem uma eficácia maior ainda do que a terapia cognitiva, são essas de terceira onda que eu mencionei. Sim. Tá? E aí, assim, para a criança, né? Quando a gente fala mais de criança, adolescente, qual transtorno também que a gente trabalha muito, que tem, né, muita eficácia, são os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eu, particularmente, trabalho muito com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Trabalho bastante também com o transtorno desafiador de oposição. A gente vê que está aumentando também o número, né, de crianças com esse transtorno. E a gente sabe, se isso não for muito trabalhado lá na infância, pode gerar um transtorno de conduta, né? Que aí é muito mais grave, né? E os sintomas também são bem mais agravantes mesmo do que o transtorno desafiador. E a gente acaba vendo que como é importante, né, o cuidado com a criança, né? Já que você fala que atende criança, eu não atendo, mas eu acho que é um parênteses bom para a gente colocar para as pessoas aqui a importância, né, dos pais com as crianças, como nessa formação, até os 7, depois até os 14, tudo que... Porque a própria cognitiva, aí que você está falando das crenças, é o que ouviram falar de mim, é o que eu vi e ouvi,
e é o que eu ouvi falar de mim, né? É, eu falo E que é o cérebro da criança é uma esponja, né? exato. É, Ele tá ali e tá captando, tá captando. E o ambiente, ela vai apresentar o sintoma de acordo com aquela dinâmica ali, né? sim. Você tem observado no seu consultório, nesse momento agora, você está atendendo? Não, Tô. tá atendendo. Nesse momento, você viu algum transtorno mais específico? Procura por consultas emergenciais mais por causa da pandemia? Como é que você viu Uhum. esses É, dias? eu percebi assim que, né, os pacientes que estão vindo mais recentes, né, depois dessa pandemia, a maior parte tem transtorno de ansiedade. É o que está mais. Ansiedade. E o que eu observei também, Munir, é assim, dos pacientes que, né, que eu já atendia, quando já tinha alguma questão ali que a gente estava né, começando a trabalhar, ou qualquer sintoma específico, isso agravou diante dessa pandemia. Eu falo assim para eles, que é como se a gente aumentasse o volume, certo? Né? A gente está escutando uma música, está ali baixinha, a gente aumenta aquele volume. É exatamente o que eu vejo, né, nos pacientes que já tinham alguma coisa, aumentou o volume, e aí é onde que É demonstra. uma pergunta muito comum no consultório, eu acredito que muitos devem ter aí também, assim, a terapia cognitiva, como é o plano de tratamento dela? Ela é muito longa, ela tem, como são as sessões, eu tenho alta ou não tenho, como é que funciona, o que você diz disso, assim? Então, a terapia cognitiva, ela é considerada breve em comparação a outras, né? Porque nós já vamos direto, né, nos sintomas que a pessoa está apresentando, nas dificuldades que ela está trazendo para a gente. Exato. E então ela tem uma estrutura, né? A gente divide assim o tratamento, né, em fase inicial, fase intermediária e fase final, certo? É difícil falar assim quanto tempo, né, a pessoa vai ficar ali, porque vai depender, né, de diversas questões. E a gente vê assim que os transtornos de ansiedade e depressão, eles são um pouco mais rápidos. Mas quando a gente trabalha transtorno de personalidade, aí demora bem É, mais, aí certo? não vai ter alta mesmo, né? Demora bastante para essa alta. E E pode falar. E eu observo, Daniela, não sei se você observa a mesma coisa, mas tem pacientes que parece que determinadas é, linhas encaixam com o período de vida que a pessoa está vivendo, ou com o estado clínico que a pessoa está. O que eu estou querendo dizer? Tem gente que chega numa situação tão dramática no consultório, que uma urgência, por exemplo, que você vê muitas das vezes que ali dentro tem uma criança ferida, por exemplo. Uma Uhum, regressão muito grande, um estado assim, emergencial muito grande, e eu tenho obtido resultados e mandar esse paciente, encaminhar esse paciente primeiro para uma psicanálise, sabe, uhum, assim, para acolher um pouco aquela criança, para entender o que está acontecendo ali dentro daquele conflito, e num segundo momento, eu encaminho para a cognitiva, sabe, eu tenho experiências positivas com isso aí, mas esse vai muito do feeling, de eu perceber que ali, por exemplo, existe um trauma, sabe? Existe um trauma mais profundo, uma coisa inconsciente muito grave, e eu vejo que a pessoa precisa desse suporte de acolhimento primeiro. Então, eu acho que depende muito da fase, né, que o paciente está, porque a gente não está aqui só para falar que a cognitiva é a melhor, né? E só ela resolve tudo de forma nenhuma. O objetivo da live não foi esse. é, Pelo contrário, a gente vai mostrar, e se tiver outros colegas também, os canalistas, ou mais para frente tiver oportunidade, ou outra linha, a gente porque acreditamos em todas. Como eu tenho já aí, né, 18 anos de estrada, pego volume de pacientes já, né, são bastante pacientes nesses anos, eu percebo isso, que o paciente, muitas das vezes, ele precisa de intervenções diferentes para ele conseguir é. caminhar, sabe? É um momento que a pessoa está vivendo. O
O que que ocasionou aquele... Agora, essas situações mais atuais, a pandemia, a pessoa entrou num emprego novo, ela pegou um cargo de gerência, ela pegou uma coisa ali que ela precisa resolver, né? Ela precisa se resolver mais rápido. Vamos lá, vamos ser objetivo, né? O que está acontecendo? Aí você faz essas sessões aí, eu já ouvi falar em média de 10, 12, É, né? é que se a gente for pensar, né, nessa média aí, isso foi feito através dos protocolos, certo? Porque, né, quando nasceu, né, a terapia que ela veio, né, dos Estados Unidos, lá eles têm um outro formato, né, que eu falo assim, que quando a gente joga para a nossa realidade aqui brasileira, esse número fica um pouco difícil, não é? Porque a realidade deles é uma, a nossa é outra. Então, Uhum. é difícil falar, né? 10, 20 sessões, é o que eu falo, vai depender muito, primeiro, da quantidade de dificuldades que o paciente trazer, certo? E Sim, depois do envolvimento dele. Eu falo isso muito para os meus pacientes, porque se a gente for pensar, né? Nós temos o quê? 1 hora, no máximo, né? 50 minutos, que é cada sessão. Durante uma vez por semana. E às vezes é muita coisa para a gente trabalhar. Então, o paciente precisa, né? Quando a gente às vezes dá tarefa de casa, né? A gente sempre fala, olha, então essa semana, né? Pensa sobre isso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí ele vai para casa, mas se ele não fizer, né? Não parar para pensar no que a gente trabalhou, que a gente deu como tarefa de casa, o processo vai se estender mais, né? Então depende muito disso, né? Do que ele traz e da forma que ele vai participar do processo terapêutico. sim. Dele ter mesmo aquela tomada de consciência ali Sim, e inserir, né, como responsável também, como ator principal, né, da situação é. e realmente procurar se esforçar e tudo mais. Eu li muito também deles falarem sobre da cognitiva como um método, utilizar o método socrático, né? O método socrático é fazer perguntas, né, ao Questionamentos. paciente e ele mesmo vai encontrar as Isso. respostas pelo questionamento. Isso na sua prática funciona? Funciona, funciona. A gente fala que ele vai descobrir, né, através de uma descoberta guiada, nós guiamos, certo, o caminho, mas né, a descoberta, a decisão, tudo vem através dele mesmo. Sim. E a gente vê que o caminho, né? Eu vejo que o paciente vai se beneficiar muito com essa mudança estrutural da cognição no que a gente diz de resiliência, né? Porque se a pessoa adquirir essa mudança, conseguir, né, essa estruturação cognitiva, de avaliar as coisas mais para o lado positivo, mas sendo um otimista realista também, né, não ficar vivendo fora da realidade, sabendo identificar o que realmente é real, pegar esse tom que está para cima, trazer para o grau que precisa, se tornar mais resiliente, né? Porque aí o dia a dia da pessoa vai ser muito melhor para ela aprender a lidar com os problemas. Né? Que a resiliência nada mais é do que isso, né? A nossa Sim. capacidade É de aí de lidar passar. com os problemas e resolver esses problemas, né? Porque os problemas, sempre digo isso, os problemas na vida da gente sempre vão acontecer. Eles vão estar ali. Sim, Mas a forma com que a gente interpreta e lida com eles é o que vai é, fazer. é o que vai fazer a diferença. Né? E eu vejo também que os pacientes se beneficiam muito de TCC mais yoga, TCC mais mindfulness, como você já falou, por Uhum, esse lado, por eles ficarem mais resilientes uhum. e também por eles ficarem mais gratos à vida. Né? É olhar. Eles passam a ter um pensamento, um olhar para o que eles têm, para o que eles têm de bom do que para o de ruim. É, Né? é. E vai fazendo um movimento interno e vai reestruturando o cérebro na forma de pensar, e Isso. esses pensamentos funcionais eles vão a cada vez diminuindo ou vão vindo, mas quando vão vindo eles já são rapidamente elaborados, eliminados, e a pessoa passa a ter muito mais qualidade de vida. E eu vejo que
a gente sabe, né, que a prática desses sentimentos, né, de ser mais resiliente, de ser mais grato, causa também uma ligação aí da pessoa se tornar uma pessoa mais amável. Com certeza. E a pessoa que sabe amar, a pessoa que sabe ser grata, já é sabido também que ocorre uma mudança química no organismo dela. Simplesmente por praticar isso e por sentir isso. Ou seja, benefício de viver mais, né? Porque se você é grato, se você vive bem, e costumo dizer também, sem virar um escravo da ditadura da felicidade, você já viu esse termo na internet? Ditadura da felicidade, né? A obrigação de ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Não. Isso vai causar um pensamento disfuncional. Né? Principalmente se estiver jovem ouvindo a gente, a nossa geração, nós somos adultos jovens, nós somos jovens ainda, né, Dan? Sim. Nós somos jovens. Se tiver adolescente assistindo, jovens aí de 20, 25 anos, nós a nossa geração, Dani, a gente consegue discernir, por exemplo, o que tem de real e não tem de real na internet. Tem muita mentira na internet. Claro. Ninguém vai colocar lá que tá mal, ninguém vai colocar que... Né? Então, como não tem uma estrutura cognitiva bem formada, uma base, um jovem, um adolescente, ele vai olhar lá na internet, agora não que corona pôs todo mundo em casa, mas em tempos reais, fulano tá viajando, outro tá não sei aonde, outro minha vida tá, né? Olha, todo mundo tá feliz, então todo mundo tem que ser feliz o tempo todo mundo tem que estar bem, tá sorrindo. As mulheres, então, coitadas, tem que ter dó. Tem que estar linda, maravilhosa, não pode ter uma ruga, não pode ter cabelo branco, não pode, né? Se a gente entrar nesse mundo irreal, vão gerar o quê? Pensamentos disfuncionais. Exato. Vai gerar o quê? Um medo irracional. Uhum. Aí no medo irracional acontece o quê? Emoção, só emoção, e a razão fica de lado. Você não consegue pensar, você é dominado pelas emoções e começa a acreditar naquilo. Verdade. Então, gente, vai ter dia que você vai estar ruim, tem dia que eu, a Dani, qualquer pessoa do mundo, tem dia que você acorda, fala assim, vontade de ficar aqui, quero ver ninguém. Isso é normal. Hoje eu não estou bem, estou com dor de cabeça, não quero conversar com ninguém. O que não pode é isso ser frequente. É claro. Né? Fala isso para os pacientes. Eu estou bem, doutor, mas eu tenho tanto medo daquilo voltar de novo, aquela depressão voltar de novo, aquela pânico que eu tive voltar de novo. Qualquer sintoma que a pessoa tem, ela fica hipervigilante. Ai, meu Deus, vai voltar a crise de ansiedade, vai voltar. Não fique autovigilante, não fique se cobrando o tempo todo. Que tem que estar feliz, que não pode chorar, que não pode demonstrar fraqueza. Né? Tente ser você mesmo, tente viver o agora, como diz a Mindfulness aí, né? Atenção plena. Tente viver o agora. E se por acaso, porventura, você está se sentindo mal, recolha-se, né? E veja por que eu estou assim hoje. O que está acontecendo comigo? Né? Não é fraqueza nenhuma, não é vergonha nenhuma. Por que eu estou assim hoje? Né? Pode ser algo clínico, alguma coisa que você está, né, sentindo clinicamente ou psiquicamente. Vamos analisar, vamos ver, vamos tirar esse tempo para mim. Então é importante frisar que um grande gerador de pensamentos funcionais é a gente ficar ligado nessa bolha aí da internet e todas essas coisas que a gente vê aí que são, na verdade, são irreais, né? Sim. Onde que a gente trabalha isso muito em terapia, né? Que é aceitar o que você está sentindo, né? A emoção. Porque eu falo muito assim, a emoção e o pensamento são duas coisas que a gente não controla. Exato. Então, assim, inclusive, me parece que acreditava-se que o pensamento vinha primeiro, mas hoje, parece que a emoção vem primeiro, né? Uhum. Tem que fala uma coisa... Você pensou que já sentiu. Olha a rapidez da emoção, né? Às vezes fala assim, não, eu penso, eu sinto. Não, tanto que a gente age com a emoção, né? Exato.
Exato. A maioria das decisões que a gente toma na vida vão pela emoção, né? Então, são duas coisas que as pessoas precisam entender. Você não tem controle, tá? É igual assim, se a gente continuar a nossa conversa aqui, Munir, e eu falo para você e para todo mundo que está nos assistindo, olha, então vocês vão continuar prestando atenção, né, no que nós estamos falando, só que vocês não vão poder pensar em girafa enquanto a gente estiver conversando. Na hora girafa, né? Então é isso, nós não temos controle sobre o pensamento e a emoção, certo? E a emoção, como nós não temos controle, a gente tem que permitir que elas venham. E o pensamento também é aceitação, certo? aceitação. Nós vamos ter a emoção, mas depois ela vai passar, certo? Eu já fiz um curso recente que eles explicam muito assim, que na maior parte do tempo nós estamos num estado de bem-estar, certo? E aí é como se eles fizeram a comparação assim, como se nós fôssemos um barco, certo? E a emoção é a onda. Então, nós estamos ali no barco, a onda vem, então a emoção vem, vamos pensar, a tristeza, certo? Mas ela volta. E o barco continua. E nós voltamos para o nosso estado de bem-estar. Certo? Sim. Então, aceitar quando a tristeza vem, essa onda, eu tenho que aceitar. Porque ela vai passar. E é aceitando que você vai conseguir identificar o motivo dela, porque você não vai reprimir, né? Sim. E você vai aprender a lidar com ela, lidar melhor com ela quando ela retornar. Exato. Né? É assim que a gente vai conseguindo treinar o nosso cérebro, né? Deixar a síndrome do super-homem, da Mulher Maravilha de lado, né? E realmente conseguir aí se entender, se conhecer. Melhora muito o nosso autocontrole também, né, Dani? Quando a gente se permite, por quê? Tem gente que acha que pelo contrário, se eu deixar uma emoção, eu vou... Não, você pode até desabar, mas assim, o autocontrole, no passar do tempo, ele vai melhorando. Porque você conhece melhor. Quem tem mais autocontrole, quanto mais autocontrole a gente tem, é porque a gente se conhece. Quanto mais você se conhece, né, mais você sabe quem é você, quais os limites que você tem, né, as limitações, o que você precisa melhorar, você se compreende mais, então você vai conseguir lidar melhor com as emoções. Lidando melhor com as emoções, você vai se controlar mais. Então é tudo uma cadeia, que costumo dizer, tem um autocontrole, né, e também tudo começa lá no autocuidado. Eu preciso gostar de mim, né? Preciso gostar de mim, primeira coisa, para poder todo esse processo se desenvolver. Gostando de mim, eu vou querer cuidar de mim, alimentar bem, fazer exercício, eu vou querer me conhecer. Se eu identificar um problema em mim, eu vou procurar uma terapia, né? Eu vou querer conviver em sociedade, ajudar as pessoas, ou seja, tudo, isso é uma cadeia, que hoje, que se as pessoas não se observarem, isso não consegue pôr em prática, né, com essa correria nossa aí. Sim, E, Munir, só complementando isso, o que eu observo muito no transtorno no TOC, né, no transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente as pessoas, elas não querem ter aqueles pensamentos, então elas querem controlar aquele pensamento. E aí não vai se tratar. Que é os pensamentos intrusivos, né? Sim, o pensamento vem, né? E aí o que a gente vai fazer? O que a gente aprende muito na terapia? Nós vamos desafiar, questionar aquele pensamento, né? E se nós temos evidências que comprovam que ele é real ou não. Exatamente. E eu vou abrir aqui um pouquinho. Ativar comentários. Olá, pessoal. Aqui, pelos meus cálculos aqui, faltam 10 minutos, assim, do limite que tem o Instagram nos dá, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Será um prazer aqui para mim, para a Dani poder responder. Eu vi a Camila, trabalha com você lá, né? Ah, sim. A Camila. Mas
Aí, ó, essa é minha esposa, Alessandra, Ah, teatro, exemplos práticos. eu tô sem meu óculos, eu não tô enxergando direito. Tá vendo? Aí, se eu colocar isso aqui, ó, aqui já embaça tudo. É que de Depois, pior mas é impressionante, Dani, é fazer 30 anos começa. Eu fiz, começa. eu fiz 30 anos, eu fiz 30 anos esse ano, agora começa, já tive que colocar o óculos. É impressionante. Ah, é. E Eu no não tô dia a dia, ainda, né? tem gente lá, a Flávia Tavares, né? A Alessandra tá rindo lá. Minha esposa tá rindo. Dos Não, gente, são 44, viu, em setembro. Não tenho. Tô falando brincando. Não tem vergonha, não. assuma a Então, idade. não tem problema. Então, as pessoas, Dani, que estiverem passando, né, por esses problemas, vamos agora, para a gente encerrar, a gente vai. Eu vou deixar o meu recado, que eu acho que você vai estar de acordo com esse recado, que é a nossa luta diária sobre a psicofobia, tá? Psicofobia é crime. A Associação Brasileira de Psiquiatria já bate muito em cima disso. O que é psicofobia? Essa aversão é o preconceito com o paciente psiquiátrico, com o profissional de saúde mental. Até isso já ouviu falar. Psiquiatra é louco também. Quem Sim, vai no psiquiatra é louco, né? Eu não canso de falar isso e não tenho vergonha. Procurem ajuda. Um dos motivos desse trabalho meu, que eu comecei há meses, é desmistificar isso. Tem perfeito. muita gente sofrendo. Deixe de lado o preconceito. Procure ajuda. Pessoa que está no estado depressivo, que está no estado ansioso, que está num toque, que é umas doenças de mais sofrimento, gente, transtorno obsessivo compulsivo. Vocês não têm Sim, noção que sofre uma pessoa. Se tem alguém me ouvindo nesse momento que tem o toque, às vezes a gente brinca, né? Ah, fulano tem toque, né? Gosta de mania de limpeza, é muito mais que isso. muito. É um É. sofrimento enorme. Ainda muito. Procurem ajuda, vocês vão se beneficiar muito com o tratamento do psiquiatra, com a terapia, com mudança de estilo de vida. Vamos Sim, deixar isso de lado. Não é mesmo, perfeito. Dani? Exato. É, Oi, eu falo, oi, oi, Cidinha, tudo bem? Dá um abraço na Mônica aí. Pode falar, Dani. Desculpa. que é exatamente isso. É um prejuízo, né, na vida da pessoa. A gente sempre tem que pensar, né, quando que eu vou, né, procurar uma ajuda, ou psicológica ou psiquiátrica. É quando eu estou tendo um prejuízo, né? Antes eu conseguia fazer, agora eu não estou conseguindo mais. Então existe um prejuízo aí. Então eu preciso buscar uma ajuda, né? E eu falo Sim. muito também, Munir, aproveitando, né, que a gente tem um tempinho aí, que as pessoas às vezes falam muito assim comigo. Ah, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, né? Eu falo, não, não todo mundo tem que fazer terapia, né? É um mito, porque a gente tem que fazer terapia quando nós estamos tendo algum prejuízo na vida. Se eu não estou tendo prejuízo, se está tudo, né, funcionando muito bem, está tudo saudável, eu não preciso de terapia, né? Uhum. E outra Legal, coisa, legal. Exato, tem pessoas que resolvem, né, Dani? Tem sim, pessoas que se resolvem, né? e Exato. sozinhas, né, que não precisam da ajuda. Sozinhos ou têm um bom suporte familiar, né? Tiveram Sim, é, uma rede ali em volta de apoio que favorece, né, essa uma saúde mental, boa infância, a pessoa teve, né, nenhuma trajetória. Abraço vulnerabilidade. aí, Anselmo, amigão. Exato. E vamos deixar, então, as nossas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, Dani. Nós vamos continuar essa parceria, os pacientes em comum, né, eles vão continuar. Estarei à disposição lá no meu consultório, né? E você, mais vezes, espera a gente poder encontrar e tem muito tema para falar aí também. Exato. Tá, eu agradeço, né, mais uma vez o convite. Como eu falei, é muito gostoso, né, falar do que a gente gosta, né, do nosso trabalho e ainda mais quando a gente vê o resultado no dia a dia. Então, Sim, grata, gratificante. eu sou muito grata, né, pela profissão que eu tenho. Eu não me vejo,
atuando, né, numa outra área, mesmo dentro da psicologia. Eu me identifico com isso e eu agradeço, né, a todos também, os meus pacientes, que, né, que eu não tô enxergando, mas depois eu conheço, né, alguns, e agradeço a parceria sua. Tá, joia. Pessoal, obrigado vocês aí que ficaram até o final com a gente. Essa live vai estar no meu IGVT, lá no Instagram. Quem não conseguiu Ai, ver alguma pessoa, né, pode divulgar, falar que vai estar lá. E também, se quiser deixar alguma pergunta lá no Instagram, lá no meu Instagram, no IGVT, depois que assistir, se tiver alguma coisa, vai ser um prazer estar interagindo com vocês. Ao Jobert lá, abraço, Jobert. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado, Obrigada, Dani. Márcia. Tchau. Tchau, pessoal.